Pe cel născut în Silivria și ocrotitorul Ghinei. Nesta sétima aula de nosso curso de Teologia Paulina, nosso compromisso será com a exegese do capítulo 3 da Carta aos Gálatas, cuja interpretação correta tem consequência direta na compreensão da teologia paulina como um todo. Como dissemos na aula anterior, a fé do Messias é a única fé que justifica o homem diante de Deus desde o Pentecostes. Antes, porém, de entrar mais especificamente na aula de hoje, é preciso conhecer dois marcos estabelecidos por São Paulo ao tratar da questão de nossa salvação, nossa santificação, o marco eclesial e o marco doutrinal. O marco eclesial reside na força da expressão de Gálatas 2,14, eiponto kefa emprosten panton, disse a Cefas perante todos. Trata-se de um marco eclesial, pois o uso incomum da preposição emprosten evidencia a singularidade da ocasião, assim como o fato de ter São Paulo exortado São Pedro perante todos. Emprosten panton, perante todos. Essa é a melhor tradução da preposição em português. Sim, a exortação de São Paulo teve o testemunho de todos, pois o critério último da verdade encarnada, na história dos homens, não é composto só pelas autoridades da igreja, mas principalmente por todo o laus cristão, o povo de Deus, no qual o Espírito, desde o Pentecostes, habita. O marco doutrinal é a ortodoxia da igreja. A ortodoxia da igreja como o crivo, o critério último da verdade revelada nas Santas Escrituras, desde que interpretadas a partir da tradição apostólica, a própria verdade do Evangelho. Isso São Paulo evidencia na expressão a que tanto temos feito menção nas aulas anteriores, al hote eidon, hote orthopodusin pros tenaletean tu evangelio. Porém, quando percebi que não andavam reto em direção à verdade do Evangelho. Notem aqui que, para São Paulo, a verdade do Evangelho não é algo relativo, nem epistemologicamente condicionado, porque historicamente situado. São Paulo a assume como um dogma místico, atemporal, perene. Dogma que está além da mera hermenêutica, um absoluto doutrinal, o que se aproxima da questão dos universais, para lembrar a linguagem filosófica da Primeira Idade Média. E por que São Paulo assim o faz? Porque São Pedro e os cristãos judeus ali na Galácia, naquela ocasião em Antioquia, uk orthopodusin, não andavam reto. Você há de convir que isso é ortodoxia pura. Não há apóstolo de Cristo que esteja isento ou acima da doutrina de Cristo e possa determiná-la sem a cooperação dos demais apóstolos. Tal doutrina é a verdade a que todos os apóstolos se submetiam. Ninguém na igreja, nenhum de seus bispos, inclusive, pode se arrogar alterar tão ortodoxo credo.
alterar tal postura colegiada, provenientes do próprio Cristo e advindos dos santos apóstolos. Assim é que, para São Paulo, só através da mais cristalina ortodoxia é possível encarar corretamente a doutrina da justificação. Como anteriormente dissemos, o Pentecostes foi a inauguração da fé do Messias, marcando uma continuidade. A justificação do homem diante de Deus vincula-se à conservação do antigo ideal de santidade proposto por Deus ao povo judeu e agora estendido aos não-judeus. Assim, se entre o apostolado de São Pedro e o apostolado de São Paulo havia uma relação de complementaridade, entre a lei e o evangelho há um elemento de continuidade. A fé do pai Abraão deveria encontrar na fé do Messias, o verdadeiro descendente de Abraão, a própria continuidade dessa fé. Segundo São Paulo, a fé abraâmica cede lugar à fé messiânica. E tal continuidade fica clara na perícope de Gálatas 3, de 1 a 29, capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Ali é onde reside o coração teológico da Carta aos Gálatas. De fato, em Gálatas 3, a proposta de São Paulo é a obediência da fé. A obediência da fé como a verdade do Evangelho a respeito do revestimento de Cristo que se dá no Santo Batismo e de que participa na Santa Eucaristia aqueles que são designados como os da fé. Os da fé. Eis a doutrina paulina da justificação. Eis a doutrina paulina da incorporação sacramental, o mistério da incorporação ao corpo eucarístico do Messias. O fato é que Gálatas 3 prorrompe, já no versículo 1, com a veemente exortação de que o nous dos cristãos na Galácia, a parte mais sublime da alma humana regenerada pelo batismo, novamente se degenerara. Eis o motivo da expressão o anoetoi galatai. O anoetoi galatai. Traduzida geralmente como ó insensatos gálatas. O termo tem sua origem na palavra nous. Anoetoi é um termo que tem sua origem na palavra nous. A expressão equivale a dizer, ó Gálatas novamente degenerados, com o nous redirecionado para baixo, ó Gálatas voltados para si mesmos, privados da luz noética, a luz que provém do nous, desprovidos de sensatez espiritual, pois somente tal sensatez seria capaz de se manter enxergando cat oftalmos, contra os olhos, a Eucaristia prescrita por Cristo à Igreja. Somente tal sensatez seria capaz de se manter enxergando cat oftalmos, contra os olhos, a Eucaristia prescrita por Cristo à Igreja. Isso São Paulo afirma na expressão Hois cat oftalmus Jesus Christos proegrafe en remin stauromenos, que eu prefiro parafrasear da seguinte forma: contra os olhos de quem Jesus Cristo crucificado entre vós foi de uma vez por todas prescrito a todos os povos quando da instituição da Eucaristia. Inclusive, mesmo que
escape às traduções, o termo stauromenos, crucificado, é um particípio perfeito passivo no original grego, o que deixa inequívoca a ressonância eucarística do sacrifício da cruz, visto que o perfeito grego indica uma ação realizada no passado com repercussão no presente. O Cristo crucificado no passado continuava com sua presença real, com seu sacrifício real na Eucaristia das igrejas na Galácia, visto que permanecia o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, contemplado sobre os céus por São João posteriormente na revelação do Apocalipse. E assim São Paulo estava mostrando a importância de conservar a visão do nous, que contempla a Eucaristia espiritualmente. Que contempla a Eucaristia espiritualmente e contra os olhos da carne. Contempla não só o momento histórico do sacrifício do Messias, mas a sua continuidade no presente da Igreja, que guarda a sua prescrição enquanto preceito litúrgico de nossa salvação, ordenado pelo próprio Cristo. A natureza celeste e, portanto, eterna do sacrifício do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, deveria, para São Paulo, fazer com que os Gálatas não retornassem aos sacrifícios próprios à infância da fé, mas permanecessem naquilo que foi prescrito por Deus desde toda a eternidade, manifestando-se no tempo através da instituição de um novo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, para celebrar o preceito do sacrifício eterno do Calvário. Sim, esse era o Cristo crucificado que, conforme 1 Coríntios 2,9, São Paulo não recebera en peitos anthropines sophias logos, em palavras humanas que impõem a sabedoria pela intelectualidade. Esse mesmo Cristo que ele recebera em seu santo batismo, conforme Atos 9, e transmitia na Santa Eucaristia a judeus e não judeus que estivessem em real penitência, conforme 1 Coríntios 11. Esse Cristo não mais peitestai, estava sendo obedecido pelos Gálatas, visto que esse verbo é conjugado por São Paulo no particípio presente. Sob a influência dos judaizantes, os Gálatas estavam passando a confiar somente no regime da lei, e não mais na prescrição com a qual Cristo instituíra a Eucaristia ao estabelecer as santas palavras a serem obedecidas pela Igreja até o seu retorno. Labete fagete tutomu estitosoma, toiperimon clomeron, exafesin hamatio. Além do que, et exaltupantes, tudo estito aimamutotis caimis diatitis, toiperimon caipolon ectinumenu, exafesin hamatio. Sim, todos os ortodoxos conhecem as santas palavras conservadas há 2000 anos na Eucaristia, na liturgia ortodoxa. Tal prescrição escapa às traduções em português que não fazem jus a Gálatas 3, não fazem jus em Gálatas 3 ao verbo proegrafe, como foi prescrito. E muito menos traduzem com clareza a expressão en remil stauromenos. Algumas traduções, como a de Almeida, a omitem, inclusive. Eis aqui, então, a grande chave de leitura de Gálatas 3. O sacrifício eucarístico é o acesso à plenitude do Espírito Santo. A cruz é o que possibilita o Pentecostes. A fé do Messias justifica e é justificada
pelo dom do Espírito Santo. Portanto, agora, dizia São Paulo, ex ergo nomo tu pneuma elabete, e aqui o auristo faz referência a Pentecostes, e ex aqueis pisteos. Sim, recebestes no Pentecostes, de uma vez por todas, o Espírito como vindo das obras da lei ou da obediência da fé? Afinal, foi por obediência à fé ou por causa do regime da lei que os santos apóstolos permaneceram em Jerusalém até serem revestidos da virtude no batismo com o Espírito Santo em Pentecostes? De quem foi a ordem permanecer em Jerusalém? De Cristo ou de Moisés? Moisés não predissera apenas sobre o lugar que o Senhor haveria de escolher? Não foi só com Davi que Jerusalém se tornou cidade santa? E agora, como que dizia São Paulo, não é o Pentecostes eucarístico, a descida do Espírito Santo sobre os santos dons, na epiclese, metabalon, topneumatissu, torragio, mudando-os pelo poder do Espírito Santo, que nos dá acesso a Ano Jerusalém, a Jerusalém de cima? Sim. O catíssate ente pole Jerusalém, assentai perseverantemente na cidade de Jerusalém. Reus hu endiceste dinami ex ipsus, até que sejais revestidos com o poder do alto, para lembrar Lucas 24, 49, fizera São Pedro celebrar a primeira Eucaristia da Igreja no Pentecostes em Jerusalém. De igual modo, com a expressão aqueis pisteos, de Gálatas 3, 2 e 3, 5, São Paulo firma que a obediência da fé é o dinamis ex ipsus, a virtude do alto, o poder do alto, com o qual, de acordo com Gálatas 3, 27, Christon enedisaste, vos revestistes de Cristo vos revestistes. Quantos de vós, dizia ele, és Christon e baptistete, para dentro de Cristo fostes batizados. E aqui não podemos esquecer a preposição eis, de Gálatas 2,16, que trabalhamos em aulas anteriores. Pois é ela que reaparece em Gálatas 3,27, ainda que as traduções tragam a expressão fostes batizados em Cristo. Na verdade, da mesma forma que eis Christon Iesun episteusamen, em Gálatas 2,16, eis Christon e baptistete, em Gálatas 3,27, estabelece a fé e o batismo como incorporação ao corpo eucarístico do Messias, o ingresso no corpo de Cristo. Mas isso só fica mais perceptível quando focalizamos Gálatas 3, versos 22 a 26. Note bem, em primeiro lugar, São Paulo, nestes versos, evidencia que a semelhança do que fez com Abraão antes de sua entrada na aliança, ekpisteus dikaioi ta etne hoteos, Deus justifica as gentes a partir da fé. Razão porque ele relaciona em Gálatas 3:10 e 3:14, eulogia tu Abraão, a fé de Abraão, com hoi ekpisteus, os da fé. A fé, a bênção de Abraão é relacionada aos da fé. Em segundo lugar, São Paulo vincula a maldição com a inevitável desobediência humana à lei. Razão porque, para ele, a lei não anulava a promessa, mas procurava remediar a desobediência, ainda que não fosse plenamente eficaz, dada a gravidade do pecado. E em terceiro lugar, São Paulo, de acordo com Gálatas 3:21, firma
que a lei de modo nenhum é contrária à promessa feita a Abraão, pois a Escritura nos revela a lei como o pedagogo que nos conduziu ao Messias, o qual, por sua vez, ao assumir a maldição do Gólgota, tornou a cruz o cumprimento da promessa feita ao crente Abraão, transformando assim a cruz em bênção, para que todas as gentes tivessem a possibilidade de plena santificação, acesso à salvação eterna, e cada um de todos os povos tivesse a possibilidade de ser justificado diante de Deus. Desse modo, a exegese de Gálatas 3 nos esclarece basicamente 3 verdades centrais. Primeira, em Gálatas 3, 22, a revelação do pecado humano antecede na Escritura a revelação da lei Rina, Re Evangelia, Ek Pisteos Iesu Christu, Dote, Tois, Pisteusim, para que a promessa fosse feita aos que estão crendo a partir da fé de Jesus Cristo. Segunda verdade, em Gálatas 3:23, a revelação dessa fé é posterior à lei, exatamente por inaugurar uma sensatez muito maior e mais excelente. E terceira verdade, em Gálatas 3:24, a revelação da lei não é uma revelação voltada para si mesma, mas uma revelação em função da justificação advinda à fé de Jesus Cristo, cuja função reside em nossa incorporação a Cristo, em nossa entrada no corpo de Cristo. E isso precisamente como em Gálatas 3:26, onde já como membros do corpo de Cristo é que huioi teu este, estamos sendo feitos filhos de Deus. Diates pisteos en Christo Jesus, através da fé em Cristo Jesus. Ou mais especificamente falando, da fé exercida no seio do corpo de Cristo. É verdade, aqui sim aparece a expressão pisteos en Christo, fé em Cristo. Mas só depois da expressão do versículo anterior, honomos, paidagogos, hemon, iegonen es Christon. A lei, como pedagogo, nos tem conduzido em vista de nossa incorporação ao corpo. Por isso mesmo é que São Paulo reafirma, rimeis eis este en Christo Iesu. Vós estáis sendo feitos um em Cristo. Referindo-se o apóstolo assim à unidade indissolúvel do corpo eucarístico do Messias, ao qual estamos sendo incorporados pela fé em Cristo e pelas obras de obediência aos seus mandamentos. Em suma, São Paulo propõe em Gálatas 3 o revestimento da virtude do alto no santo batismo para os da fé, visando a incorporação ao corpo eucarístico do Messias, por intermédio da contínua perseverança nessa mesma fé, como a única justificação do homem diante de Deus. Ao contrário da circuncisão e Páscoa judaicas, que no máximo fariam os gálatas participantes do regime da lei. A lei na qual não estava sendo possível a perseverança contínua na graça de Deus, dada a enfermidade do pecado humano, mas tão somente uma justificação insuficiente e provisória de culpas e transgressões, sem a incorporação ao corpo eucarístico do Messias, único caminho à pátria livre e definitiva da Jerusalém verdadeira, cuja inauguração na plenitude dos tempos nos possibilita a maturidade espiritual proporcionada pela iluminação batismal
como remissão dos pecados, pela purificação eucarística como remédio da imortalidade e pela deificação regeneradora, mediante a aquisição da graça do Espírito Santo, que, ao contrário da insensatez noética dos Gálatas, que retrocediam à infância da fé, caindo da graça, nos faz crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o cumprimento da promessa do Pai no dia de Pentecostes. A fé do Messias, a fé de Jesus Cristo.